Tribuna Online recebe hoje o Procurador-Geral de Justiça, Francisco Berdial, que assumiu a chefia do Ministério Público do Espírito Santo no último dia 2 de maio. Tenho aqui para entrevista o jornalista Eduardo Maia, responsável pela coluna Plenário do jornal A Tribuna. Francisco, tudo bom? Tudo ótimo. Bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso Estúdio Tribuna Online. Muito obrigado pelo convite, é uma satisfação imensa estar aqui com vocês. Perfeito. Bom, vou começar aqui perguntando sobre as prioridades, né, nessa gestão à frente do Ministério Público do Espírito Santo. O senhor já falou algumas coisas, né? Tem um concurso por vir, tem um fortalecimento do GAECO. E quais são, então, essa lista de prioridades? Bom, em primeiro lugar, o Ministério Público é uma instituição que trabalha para o cidadão, para proteger o cidadão e a sociedade nos seus direitos fundamentais. Então, nós, promotores de justiça, procuradores de justiça, trabalhamos para o cidadão e para proteger a sociedade. Nossa prioridade, então, hoje, nós temos 7 objetivos estratégicos fundamentais. E um deles, de grande destaque, é o da segurança pública. O Ministério Público, hoje, se você olhar para todos os processos criminais, todas as pessoas que estão sendo processadas hoje, todas as pessoas que estão presas ou respondendo a algum processo ou são condenadas pela justiça, todas essas pessoas estão sendo processadas por iniciativa do Ministério Público. Então, o Ministério Público ele atua fortemente na área da segurança pública, do direito penal. Né? O fato criminoso acontece, a pessoa é investigada pela polícia e o Ministério Público vai lá e oferece uma denúncia, inicia o processo de persecução penal contra essa pessoa e encaminha isso para o Poder Judiciário que fará o julgamento. Mas a iniciativa desse processo é de um promotor de justiça. E eventuais recursos continuam passando pelo Ministério Público. Então, a nossa atuação na área da segurança pública, e nós falamos no nosso discurso de posse que as pessoas querem andar tranquilamente pelas ruas, em paz e caminhar sem medo. Não ter medo de conviver em sociedade. E o crime causa um grande desassossego. Então, a atuação do Ministério Público é prioritária na área da segurança pública, mas não só, também na defesa e proteção do meio ambiente. Nós estamos verificando aí uma série de ocorrências envolvendo o meio ambiente. Então, nós tivemos o caso aqui do sul do estado, né, do Espírito Santo, nas cidades como Mimoso do Sul, Apiacá, né, Bom Jesus do Norte, outras cidades que foram gravemente afetadas pelas chuvas há pouco mais de 2 meses, há 60 dias, e nós estamos vendo o que ocorreu lá no Rio Grande do Sul. Verdade. Ou seja, então, o Ministério Público é um defensor também do meio ambiente, atua para reprimir as infrações, mas também para prevenir a proteção do meio ambiente. O Ministério Público atua também para a defesa da probidade administrativa, ou seja, para punir os corruptos, para prevenir os desvios de recursos públicos. Esse é um outro objetivo estratégico da nossa instituição. Trabalha também para defender os direitos fundamentais de pessoas idosas, crianças e adolescentes. Então, o Ministério Público recebeu do Constituinte, da nossa Constituição de 88, uma missão. A missão de defender os direitos fundamentais em todas as suas expressões. Doutor, as suas 2 primeiras pautas que o senhor comentou, segurança, meio ambiente, são muito interligadas à tecnologia. E no discurso de posse, o senhor alegou a prioridade que quer dar à inteligência artificial, à tecnologia no seu mandato. Queria saber como o senhor pode fazer isso. Nós estamos investindo muito em tecnologia há vários anos. Tá? A instituição identificou a necessidade de seguir essa onda tecnológica. Essa onda tecnológica que chega agora com inteligência artificial e com todos os sistemas eletrônicos é algo que faz parte da nossa vida já. Não há como retroceder a isso. Então, saindo de um momento analógico para um momento tecnológico, nós temos que investir e temos investido muito em tecnologia. Primeiro, tecnologia para ajudar a desvendar crimes. Isso é fundamental. Nós precisamos, então, por exemplo, analisar telefones celulares de pessoas que são presas. O celular hoje é a fonte inesgotável de informação. Então, você imagina uma pessoa que vai presa e
com ela vai o seu celular. Naquele celular tem o telefone dos outros contatos dela, tem as questões todas envolvidas na comunicação ali e muitas vezes até a confissão do crime. A confissão e toda a organização, o planejamento de um crime está no celular da pessoa. Mas nós precisamos seguir a legislação que exige que essa análise de dados seja realizada por meio de um devido processo e nós precisamos ter ferramentas tecnológicas que entrem nesses dados, leiam as mensagens de WhatsApp, e-mails, etc. e tal. Então, isso é um investimento de uma ferramenta tecnológica que vai lá e a gente consegue abrir essas investigações. A gente conseguiu desvendar recentemente um crime por meio da tecnologia. Tecnologia que nós estamos adquirindo, mas um outro Ministério Público do Brasil já tinha essa tecnologia de um software que analisa o movimento corporal das pessoas. Então, nós identificamos que a pessoa que foi acusada de um determinado crime não foi ela que fez o movimento próprio de ter atirado, teria sido uma outra pessoa que atirou. Ou seja, então a gente consegue pegar a tecnologia para identificar exatamente quem praticou o crime e aí ter a certeza, porque a ideia de fazer justiça é fazer justiça com aquilo que é verdade, a verdade dos fatos. Então, nós estamos investindo muito em tecnologia, mas não só em tecnologia, porque não basta ter tecnologia se a gente não tiver pessoas treinadas e capacitadas. A tecnologia vem junto com quem sabe operar a tecnologia. Então, nós estamos também investindo em cursos, capacitações, treinamentos para nossos membros, os nossos servidores, para que com essa chegada, a chegada dessa nova onda, eles estejam preparados para realizar todas as tarefas adequadas que esse momento exige. Ainda sobre tecnologia, a gente tem aí a difusão de muita informação falsa, de campanhas de desinformação por meio das redes sociais. Esse é um problema que o Ministério Público Eleitoral quer atacar de alguma forma? Existe algum tipo de ação para evitar que isso interfira no resultado? A questão do fake news é um grande problema e um grande desafio. Isso não é uma exclusividade do Brasil, nem uma exclusividade do Ministério Público. É um desafio de todo mundo. Tanto é que se fala em regulação de redes, etc. e tal. E hoje, com a inteligência artificial, com o chamado deepfakes, ou seja, aquelas fake news tão perfeitas que se utilizam da voz e da imagem das pessoas de uma forma simulada, isso pode causar um grande estrago. A mentira e a falta de ética sempre existiram dentro da humanidade, digamos assim, ou seja, sempre houve desvio de condutas, né, difamação, injúria, calúnia, manipulação, mas com a inteligência artificial e as redes, isso se tornou quase letal muitas vezes, muito difundido, ou seja, existe uma máquina de difusão de mentiras. Então, nós estamos, obviamente, trabalhando no sentido de como, né, vamos impedir que essas indústrias da desinformação atuem, como elas operam. Então, esse é um trabalho, certamente, que o Ministério Público irá desenvolver para investigar fatos e mentiras relacionadas às eleições municipais, que é um momento em que há uma grande competição e nem sempre as pessoas acabam levando a sério não só a força do poder, né, da justiça, né, mas também levando a sério um comportamento ético de uma competição limpa, de uma competição suja, uma competição limpa, para que as pessoas possam disputar em igualdade de condições o seu pleito. Então, nós temos que trabalhar firmemente para reprimir isso. Bom, queria prosseguir aqui falando sobre o consumidor, né? Foi um aspecto aí que o senhor citou. Hoje, o Ministério Público tem um núcleo de apoio ao superendividado. Essa é uma das ações. Queria que o senhor falasse um pouquinho aí dessa política de apoio ao consumidor, de uma forma geral. O consumidor, todos nós somos consumidores, né? Então, a gente tem a visão do cidadão consumidor. Nós trabalhamos para proteger o consumidor dentro de uma relação desigual,
né, de grande oferta, de grandes conglomerados econômicos em relação ao consumidor, seja na área da informação, seja na área da qualidade do produto. Então, nós temos, dentre os promotores de justiça espalhados pelo Estado, promotores especializados na área do direito do consumidor, então que o cidadão pode ir na promotoria ou fazer contato com a promotoria para pedir um suporte, uma orientação ou fazer uma denúncia em relação a um direito do consumidor violado, mas também nós temos hoje criado na nossa estrutura o núcleo de apoio ao superendividado. Existe uma situação em que a pessoa se torna um superendividado, ou seja, aquela pessoa afeta todo o seu patrimônio a partir de uma, vamos chamar assim, de uma situação que ela não consegue sair de jeito nenhum e se torna um superendividado. Isso afeta não só a questão patrimonial, mas até a questão psíquica, emocional, familiar, porque gera uma série de outras consequências para essa pessoa. Então, o núcleo de apoio ao superendividado é uma forma do Ministério Público fazer o acolhimento desse cidadão superendividado e prestar toda a orientação para que ele possa sair dali com um plano de solução daquela situação. É um apontamento de um caminho para ele, para que ele veja uma luz no fim do túnel, para que ele possa, então, entender a sua situação e como ele pode sair dela. Então, uma parceria com PROCONs, com educação econômica. Então, nós temos dentro desse núcleo, dentro do programa de apoio, nós temos ali uma parte que é de educação financeira, para que a pessoa possa entender que aqueles juros do cheque especial, por exemplo, aquilo é um juros praticamente impagável para qualquer pessoa, não só para ela. Perfeito para você cair ali e nunca mais sair. Você entra ali e você nunca mais sai. E é qualquer pessoa que pode chegar nessa situação, porque a gente não tem nas nossas escolas, na nossa cultura propriamente dita, a gente não se prepara para lidar com esse tipo de situação. E para a maioria das pessoas é algo difícil. Então, nós, a partir do núcleo de apoio ao superendividado, nós estamos trabalhando para levar ao cidadão esse suporte, para que ele chegue lá e tenha o suporte e tenha a validade da atuação do Ministério Público para que ele possa sair dessa e, enfim, conseguir respirar. O danado do cartão de crédito, aquela fatura que o sujeito acaba pagando só o valor mínimo, o valor mínimo, o valor mínimo. Essa pessoa que tem esse comportamento acaba se tornando um superendividado. E para entrar em contato com o Ministério Público para buscar essa ajuda, qual é o caminho? Olha só, tem vários caminhos. Ele pode ir diretamente na Promotoria de Justiça Civil aqui de Vitória, que fica ali na Enseada do Suá. Ele vai ali, conversa ali, o núcleo fica localizado ali, fisicamente. Né? Mas ele pode ligar para o Ministério Público pelo 127, ele pode fazer uma solicitação pela ouvidoria, ele pode nos buscar diretamente pelo nosso telefone. Então, nós temos uma série de caminhos para o cidadão nos procurar, isso não só aqui em Vitória, por todo o estado, né? E esse programa com certeza vai chegar em todas as cidades aqui do nosso estado do Espírito Santo. Ele pode nos procurar no seu promotor local. Ele vai indicar a pessoa com quem ele deve falar. De repente, a taxa de juros que a pessoa está pagando, aí o consumidor está sendo enganado, ludibriado aí por uma instituição que não está levando a sério o que diz a legislação. Ele precisa ter essa proteção, porque existe uma relação desigual de poder entre o consumidor e as instituições. Doutor, puxando um pouquinho para a questão política, né? Apesar de haver uma eleição interna dentro da casa, com os promotores, procuradores, a gente sabe que é o governador que bate o martelo final, né? Na escolha do novo PGJ. E o governador Renato Casagrande escolheu pelo seu nome. A gente queria saber como foi essa conversa do senhor com o governador Casagrande, qual a relação que o senhor tem com o governador? Eduardo, esse é o processo de escolha constitucional. É o processo legítimo de escolha de um procurador-geral de justiça em todo o país. É um processo de dupla fase. Primeira fase, todos os membros da instituição votam e formam uma lista tríplice, com 3 nomes. Então, esse é o primeiro momento em que se escolhem, a própria classe do Ministério Público escolhe
os 3 nomes que irão ser submetidos à análise do governador. Então, nessa última eleição, todo mundo votou. Não teve nenhum voto em branco, todos se manifestaram. Então, nós temos essa primeira fase de escolha legítima dos nossos membros. E no segundo momento, o governador, que é aquele que tem o voto popular, é aquele que foi escolhido pelo povo, que foi legitimamente eleito, democraticamente, pelo povo do Estado do Espírito Santo, que é quem tem a gestão orçamentária, financeira, né, do Poder Executivo, né? Então, toda essa configuração dá ao governador, pela Constituição, a legitimidade de fazer a escolha. Então, quando nosso nome, né, numa concorrência de 6 nomes, nós entramos na lista tríplice muito bem votados, o governador, então, tinha ali, a partir daquele momento, total liberdade para escolher qualquer um dos 3 nomes. E ele escolheu pelo meu nome. Na minha conversa com o governador, o que ele me pediu foi diálogo. E essa é uma característica da minha gestão, é uma característica pessoal minha e é uma característica da minha gestão, dialogar. Então, estar aqui hoje também é dialogar com a sociedade, dialogar com os meus colegas, dialogar com todos os segmentos da sociedade, dialogar com o cidadão. Então, é fundamental que uma instituição como o Ministério Público, que é uma instituição voltada para o cidadão, dialogue com todos, interna e externamente. Ou seja, nós temos independência. Então, a nossa instituição é independente. O promotor de justiça é independente. Nós temos autonomia financeira, administrativa e funcional. Então, no nosso trabalho, na nossa atuação finalística, ou seja, no momento de assinar uma denúncia, no momento de assinar um arquivamento, no momento de assinar um acordo, nós temos total independência em relação a isso. Porém, independência e autonomia não significa isolamento. Nós não podemos nos encapsular e nos insular, porque nós precisamos dialogar com a Assembleia Legislativa, nós precisamos dialogar com o Poder Judiciário, com o governo do Estado, com as empresas públicas, privadas, com a advocacia. Então, nesse sentido, essa escolha e essa situação de escolha pelo governador é o processo legítimo, democrático da Constituição e é assim que foi. Então, voltando a falar aqui sobre a área econômica, né, falar um pouquinho aí sobre os idosos, que é uma preocupação do Ministério Público e do senhor, que o senhor já expôs. Qual é a diretriz aí voltada para esse público? Olha, nós temos um centro de apoio, ou seja, nós temos um órgão que articula com todos os promotores de justiça que têm atuação na área do idoso. Então, nós fiscalizamos as condições das ILPIs, instituições de longa permanência, de internação, ou seja, os antigos asilos, né, que são chamados asilos, até hoje são chamados assim, mas tecnicamente são chamados de ILPIs. O Ministério Público, então, vai até esses locais, faz inspeções e verifica as condições daquelas ILPIs. Nós recentemente, inclusive, recebemos a visita do Asilo de Vitória, né? Então, nós estamos aí com todo esse apoio para que essas instituições elas estejam funcionando bem, porque elas fazem um trabalho extremamente importante e extremamente fundamental para que esses idosos, né, nesse momento da sua vida, em razão de alguma situação qualquer, estejam acolhidos e bem cuidados. O Ministério Público, então, tem promotores de justiça que têm atribuição para fazer isso. Ou seja, dentre as suas atividades, eles precisam fazer as inspeções, eles precisam receber essas pessoas, eles precisam cuidar dos direitos dessas pessoas. Hoje, os idosos, as pessoas estão vivendo mais. A população está envelhecendo e teremos cada vez mais idosos, porque estamos vivendo mais. O Espírito Santo é o lugar de maior longevidade do Brasil, junto com Santa Catarina, ou seja, a expectativa de vida aqui é bem alta. Então, essa população, cada dia, aumenta mais. E, para isso, nós precisamos ter condições de que
a terceira idade seja tratada, né, com toda a dignidade e toda a responsabilidade possível. Muitas vezes a pessoa não consegue mais viver sozinha, né? Ela precisa de cuidado constante. Verdade. E aí o caminho, então, é procurar pelo núcleo, né, de apoio. Tem algum site? Da mesma forma, Da a pessoa mesma forma. pode ir, no caso do Centro de Apoio Civil e da Cidadania, né? Nós temos lá a nossa colega Luciana Almada, ela é uma promotora de justiça que é a coordenadora do centro, e ela pode direcionar a pessoa para conversar com um promotor específico, seja em Vitória, seja em Vila Velha, seja em Serra, Cariacica ou qualquer lugar do estado. Ela detém todas as informações para dar as orientações. Pode entrar no nosso site. No nosso site nós também temos toda a orientação sobre onde estão as pessoas e a quem procurar. Ali vai procurar o Centro de Apoio Civil e da Cidadania e vai ali ter informações, cartilhas informativas, dados. Por exemplo, na época da pandemia, esse centro de apoio ele fez um trabalho muito importante de monitoramento da Covid nos asilos, nas ILPIs. Ou seja, sabia-se exatamente como que essas instituições estavam cuidando e zelando pela saúde dos idosos vulneráveis nesse momento. Então, ali você tem muitas pessoas que estão acamadas, você tem pessoas que não têm, né, tem dificuldade, né, de caminhar e tudo mais. Então, assim, tem toda uma questão de proteção realmente que os promotores fazem junto com as suas equipes. E aí, havendo algum problema, eles acionam a assistência social, acionam a prefeitura, fazem campanhas de arrecadação ou de arrecadação de fundos, né, para muitas dessas instituições são privadas, né? Então elas não têm, elas recebem algum apoio público, mas o gasto é muito grande. O gasto, né, são instituições praticamente deficitárias. Então, realmente, a sociedade civil precisa apoiar os asilos, precisa apoiar as ILPIs sérias, aquelas que têm história, que trabalham sério, podem ir lá visitar. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Fazer doação também. Fazer doações, porque é necessário que nós enxerguemos essas pessoas que estão invisibilizadas, porque estão num local isolado e precisam, sem familiares, precisam do nosso apoio, precisam de todo o acolhimento da sociedade. Perfeito. Bom, prosseguindo aqui sobre o GAECO. Foi uma questão colocada aí inicialmente no início da gestão. A gente falou sobre segurança pública e a tecnologia ajudando aí na questão da segurança. O GAECO também tem essa tendência de abraçar, até a tecnologia ser abraçada aí pelo grupo. Como é que vai funcionar o fortalecimento? É importante dizer para o ouvinte, né, e para o telespectador o que é o GAECO. É o Grupo Especial, né, de Combate ao Crime Organizado. Então, é um grupo especial de combate ao crime organizado do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Então, todo o Ministério Público brasileiro hoje tem um GAECO. Nós até unificamos essa nomenclatura. Há alguns anos, cada estado tinha um nome, mas preferiu-se unificar a nomenclatura GAECO. Então, GAECO é Ministério Público Estadual. Então, nosso GAECO, nós temos um GAECO Central e temos um GAECO Norte e um GAECO Sul. São promotores de justiça que promovem investigações de crimes mais graves e mais complexos envolvendo organizações criminosas. Então, essa é a atuação do GAECO, ou seja, sempre voltado para organizações criminosas em situações mais graves e complexas. Hoje, então, o GAECO, essa questão que eu falei da ferramenta tecnológica que quebrava, né, as informações dos celulares, é uma ferramenta utilizada pelo GAECO. Né? Essa ferramenta que nós vamos adquirir, que trata de um software que analisa, né, o movimento corporal da pessoa, é uma ferramenta que vai ficar à disposição do GAECO. Porque o GAECO ele apoia, ele tem as investigações próprias relacionadas à atividade dele, mas ele também apoia os promotores de justiça, porque numa determinada cidade do interior X pode acontecer ali uma situação de um crime organizado ou de um crime mais complexo que precisa
receber o apoio de uma ferramenta tecnológica, de um apoio nesse sentido de uma técnica especial de investigação, ou seja, mandados de busca e apreensão, interceptação telefônica, interceptação telemática, quebra de sigilo de dados bancários, dados financeiros. Então, tudo isso é realizado com o apoio do GAECO. Foco do GAECO, então, são as organizações criminosas. Temos feito, nos últimos anos, uma série de operações de combate ao crime organizado, né? Essas grandes organizações relacionadas ao tráfico de drogas, grandes organizações relacionadas à lavagem de dinheiro. Então, o GAECO do Estado do Espírito Santo e o GAECO do Brasil, os GAECOs do Brasil, atuam em sintonia para que a gente consiga defender a sociedade, né, dessa criminalidade organizada. Perfeito. Doutor, o senhor é muito próximo à ex-PGJ Luciana, né, que teve aí duas gestões, né, super elogiadas. Eu queria saber se agora que o senhor tomou posse, deve continuar ao trabalho dela e uma avaliação que o senhor faz do trabalho dela. Ela continua trabalhando com o senhor, não é isso? A doutora Luciana foi uma grande líder, uma grande procuradora-geral de justiça. Durante 4 anos ela enfrentou a pandemia da Covid, né, e depois esse processo de reconstrução, né, do Estado nesse período, deixou, né, um trabalho fantástico, e é a minha amiga pessoal. Nós somos do mesmo concurso, chegamos aqui em 2003, estamos há 21 anos na instituição, trabalhando juntos, e hoje eu sou o Procurador-Geral de Justiça e ela é minha subprocuradora-geral institucional, ou seja, o Procurador-Geral de Justiça ele tem 3 subs. Então, uma subjudicial, que é a doutora Andréa Rocha, uma subadministrativa, que é a doutora Elda Márcia, que já foi procuradora-geral também no passado, e a doutora Luciana Andrade, que é a minha subinstitucional. E está responsável, então, portanto, vai tocar agora o planejamento estratégico, que era uma área que eu estava envolvido anteriormente. Então, ela continua na equipe, continua no time, e nós estamos aí, então, unidos, né, em prol desse Ministério Público eficiente, ágil, moderno, que dialoga com a sociedade e se preocupa com resultados efetivos para a sociedade. Bom, vou aproveitar aqui a ocasião e queria saber um pouquinho mais sobre o Francisco Berdial, como pessoa, vida, carreira, família, hobbies, passatempos, lazer. Time de futebol. Time de futebol. Olha, eu sou um homem de 50 anos de idade. Nem parece. Flamenguista, de coração, né, de hábitos simples, e estou aqui no Estado do Espírito Santo desde 2003. Né? Uma curiosidade a meu respeito é que eu não nasci no Brasil, né? Eu nasci num pequeno país da América Central chamado Honduras. Meu pai é hondurenho e minha mãe é uma baiana, de Salvador. Eles se conheceram no Rio de Janeiro, meu pai foi para Honduras e eu acabei nascendo lá. Cheguei no Brasil com 5 anos de idade e fui morar no Rio de Janeiro. E do Rio de Janeiro, capital, fui morar em Macaé. Então, assim, para resumir a história, muitas pessoas pensam que eu sou de Macaé. Eu sou de Macaé, sim, porque eu fui criado lá, tenho grandes amigos, né? Passei a minha adolescência lá, a primeira namorada, aquela coisa toda está lá em Macaé. Minha família, meu pai, minha mãe moram em Macaé. Pero habla espanhol? Pero habla um pouco de espanhol, sim. Então, a família toda do meu pai é de Honduras. E aí eu tinha dupla nacionalidade, e fiz uma opção. Sou brasileiro nato, então eu não sou naturalizado, eu sou um brasileiro nato porque a Constituição, Rafael Eduardo, ela permite que um filho de pai ou mãe brasileira que venha residir no Brasil faça a opção de nacionalidade brasileira. Então eu sou nato porque eu fiz a opção de nacionalidade para ser brasileiro. Eu fui criado aqui, mas tenho também o meu pé lá na América Central, lá em Honduras. Né? Então fiz direito na Federal Fluminense de Niterói, cheguei a ser procurador federal da AGU, fiz outros concursos públicos antes de ser promotor de justiça, mas o meu sonho sempre foi ser promotor de justiça. Eu sonhei com isso desde os bancos da faculdade e quando eu cheguei aqui no Estado do Espírito Santo, eu realizei meu sonho. Cheguei aqui, já encontrei uma capixaba do Alegre,
Então, eu sou casado com uma capixaba, já tenho um green card, então, capixaba. E já recebi o título também de cidadão. Então, eu tenho muito orgulho de viver no estado do Espírito Santo. Eu acho que é um estado fantástico, é um lugar maravilhoso de se viver. Talvez é um segredo, né, para o resto do país, mas nós que vivemos aqui, nós temos a certeza que estamos vivendo o melhor lugar do mundo. É um lugar com praias fantásticas, com uma comunidade, uma sociedade muito bacana, muito organizada, uma qualidade de vida boa. Gosto de jogar futebol, gosto de surfar, já legal. fiz judô, né? Então, assim, eu gosto muito de esportes. Hoje, pela rotina, estou fazendo menos coisas do que eu deveria, mas eu sempre que eu posso, eu tento fazer uma dessas atividades aí para fazer uma higiene mental. Queria agradecer, então, mais uma vez aqui a presença do senhor Francisco. Muito bom, mais uma vez, falar com o senhor. Queria agradecer também ao Eduardo. Esta entrevista está disponível na edição impressa do jornal A Tribuna, no portal Tribuna Online, em nosso canal no YouTube e nos tocadores de podcast.